sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus. Um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você, no princípio. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então, ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Então, um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Toma-se a Escritura corretamente, então. O adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isto. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, é ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir. Eu lhe direi isso. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Mas agora, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Você sabia disto? Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. Agora eu não discutirei sobre isto, porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus, ou para seu trono, paraíso. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Agora, Abraão toma Isaque e segue em direção à montanha. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo. Até mesmo riu quando ele disse, foi a fé de Abraão. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. Veja aí, a oração. Fique firme. Perguntaram a Billy Graham recentemente. Madison Bozé está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. Mas e eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir. Mas agora, será esta a vontade do Pai? Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir a
ou na noite de anteontem, para ir a Seattle, há uma grande reunião se realizando ali. E o capitão Al Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte. Chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10.000 pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel, lá em cima, em casa, agora. Nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Agora, pai, onde tu queres que eu vá? Esse lugar será o seguinte. Dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy disse. Você sabe a que eu devo meu êxito? Disse. Não tenho nenhuma ideia. Disse. Eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. E Deus enviou cerca de 15 repórteres de jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja, permaneçam de rosto inclinado e orem. Deus começou a mover. De repente, soube de chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isso chegou lá? Eu não sei. A oração subiu! Ore, creia quando você ora. É isto, creia! Abraão, quando ele era velho, ele creu, e Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui enquanto vamos além. E o rapaz e eu voltaremos. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Agora, quando ele sabia, de algum modo, que voltaria. E aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaac. E Isaac subiu a colina guiado por Abraão. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho... Ele o levou colina acima em suas costas. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. Ali o pequeno Isaac olhou por ali, disse, pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas disse, onde está o sacrifício? Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus, tu o deste. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho, e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. Agora veja, para o texto eu quero... Vamos ler isto no versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. O ofereceu em seu lugar. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas. E através de Isaque veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz não em nossos corpos, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi.
ele. Agora, Jeová Jirê, o Senhor proverá o sacrifício. Ele realmente proveu o sacrifício. Agora, em Romanos, capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, parênteses, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora você vê? Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, porque ele não está na carne humana. Deus é um espírito, e nós entramos em contato com ele por espírito através da fé, crendo. Agora, se dissermos que eu tenho Quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados exatamente como meu pai. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai ou se parece com sua mãe. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. Você se parece com seu avô. Você fala como ele. Você tem natureza como a dele. O que é isto? É alguma força que foi passada através daquela geração, que tenho aqui. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? Ela age exatamente como sua mãe. Vocês já viram pessoas fazerem isto. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Este é o homem terrestre ainda. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito, estão vendo? Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo, ele fez tudo, e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra? Ele falou. Amém! Você vê isto? Ele falou e o mundo veio à existência. E esse mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua própria palavra. Aqui está! Observe isto! Esse é Deus e você é descendência dele. E Deus está em você. Ele crerá na própria palavra dele. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Vem o que quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Então você não olha nas coisas que você vê. Você olha nas coisas que Deus disse. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Eu sei disso, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. O homem não faz isto. Deus faz. Em Salmo 103:3 diz... Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações. Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse...